Fala aí pessoal, hoje nós vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar o número de diagonais de um polígono, tá bom pessoal? Então nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui, por exemplo, esse retângulo, esse pentágono e esse hexágono, tá? Então, como é que se calcula o número de diagonais de um polígono como esse? Então, primeiro passo, pessoal, vamos relembrar aqui o que é uma diagonal de um polígono, tá? O que é a diagonal de um polígono? Então, diagonal é o segmento que você liga de um vértice a outro vértice oposto, tá? Tem que ser vértice oposto. Então, por exemplo, o vértice A e o vértice C são dois vértices que são opostos. Então, isso aqui é uma diagonal, tá bom? Olha, diagonal, que nesse caso aqui você chama de diagonal AC, tá bom? Outra diagonal desse polígono seria essa daqui. Você liga esses dois vértices aqui que são opostos, tá? Então, aqui você tem a diagonal DB ou BD. Aqui um outro exemplo, nós temos aqui esse pentágono. Vamos tentar traçar aqui as diagonais desse pentágono. Nós temos que ligar os vértices que são opostos, tá? Então, olha, esse é oposto a esse. Aqui nós temos a diagonal AC. Vou traçar aqui agora a diagonal AD, tá bom? Vou traçar aqui a diagonal BE ou EB, tá aqui. Traçando aqui a diagonal EC, beleza? E por último, traçando a diagonal DB, aqui. Pronto, tá? Então nós temos aí essas diagonais. Então aqui nesse polígono nós temos quantas diagonais? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, tá bom? Então aqui nós temos 5 diagonais. Aqui no retângulo nós temos 2 diagonais, tá? 2 diagonais. E por último aqui no hexágono, vamos tentar traçar aqui as diagonais, olha. Então aqui nós temos uma diagonal, tá? Duas diagonais. Três diagonais. 4 diagonais. 5 diagonais. 6 diagonais. Aqui 7 diagonais. 8 diagonais. E 9 diagonais. Então, essa figura aqui, o hexágono, tem 9 diagonais. Tá bom? O problema aqui é que se, por exemplo, a situação lá se referir a um polígono com um número muito grande de lados, por exemplo, 30 lados. Então, você não vai fazer o desenho do polígono e traçar todas as diagonais para saber quantas diagonais tem. Então, para isso, para você não ter que fazer isso, você vai utilizar a fórmula, tá bom? E a nossa fórmula diz o seguinte aqui. O número de diagonais, tá? O número de diagonais, ele é igual ao número de lados, tá bom? Você vai pegar o número de lados, vai multiplicar pelo número de lados menos 3, e tudo isso você vai dividir por 2, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a fórmula para se calcular o número de diagonais de um polígono. Vamos agora ver um exemplo de como se faz isso. Vamos ver aqui um primeiro exemplo. Quantas diagonais tem um decágono? Então, pessoal, nós temos aqui a fórmula, tá bom? D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, sendo que você tem que entender que esse D é a quantidade de diagonais e esse n é o número de lados do polígono, tá certo? Então, vamos lá. Quantas diagonais tem um decágono? Então, primeiro passo, pessoal, escrever a fórmula, tá? D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, tá bom? Segundo, vamos substituir, tá?
número de diagonais aqui nós não sabemos, é o que a gente quer encontrar, tá? N é o número de lados, então um decágono tem 10 lados, tá bom? Então vai ficar 10 vezes N novamente, olha, 10 menos 3, dividido por 2. Então, D é igual a 10 vezes 10 menos 3 é 7. Dividido por 2, tá bom? Então, aqui, D é igual. 10 vezes 7 é 70. Dividido por 2, tá? Então, o número de diagonais aqui vai ser 35, tá? Efetuando a divisão de 70 dividido por 2. Então, o decágono tem 35 diagonais, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula. Espero ter ajudado a todos, tá? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.